te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche o Senhor Jesus para te adorar, para te louvar. Enche o Senhor Jesus. E nós pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ele seja agora banhado, lavado, cheio do Espírito Santo. Que as suas palavras, Senhor, sejam como flechas em nossas almas, curando, libertando, salvando. Por ele rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sentando e cantando: para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Quem como Deus? Quem como Deus? Bom dia. Ontem, na minha pregação da manhã, eu pedi uma Ave Maria, porque hoje são as eleições legislativas em Portugal. E hoje queria pedir mais uma Ave Maria por duas intenções. Hoje também está começando em Roma o sínodo sobre a Amazônia. Então, vamos pedir a Deus juntos duas graças importantes. Para Portugal, pedimos uma nova geração de políticos católicos que não tenham medo de se envolver na política e defender a causa de Deus. E a segunda intenção é pedir a Deus a graça que todos os pastores da igreja, o Santo Padre, todos os bispos, todos os sacerdotes, defendam com fidelidade a palavra de Deus, custe o que custar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. O tema desta pregação é permanecer firmes na verdade. O tema do acampamento desse ano é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você sabe qual era a passagem preferida do nosso amado, querido São João Paulo II? A passagem da Bíblia que ele mais amava? A verdade vos libertará. É o tema do nosso acampamento. Por isso invocamos também a sua intercessão. E queria começar com algumas passagens bíblicas. Quando comecei preparando essa pregação, tive um problema. O problema é que fala em tantos lugares da verdade na Bíblia que você não sabe o que escolher. É uma das é constante no Antigo e no Novo Testamento.
Começo por uma, talvez a mais importante, que o Danilo já nos lembrou ontem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois da terceira carta de São João, uma carta bem breve, que poucas vezes lemos, tem lá uma expressão muito comovente. São João dizia aos seus filhos espirituais: não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Que bonito. São João foi o apóstolo que morreu mais tarde, perto do final do primeiro século, ano 90, que escreveu o Apocalipse. Não tenho maior alegria que ouvir dizer que meus filhos caminham na verdade. Permanecer na verdade, caminhar na verdade, é permanecer em Jesus, que é a verdade. Depois da carta de São Paulo a Timóteo, primeira carta, diz Paulo a Timóteo: quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de palavras. Muito forte, e eu creio que se aplica muito aos tempos que estamos vivendo. Por quê? Porque dentro da igreja tem muita confusão e tem muita gente afirmando coisas que são o contrário do que Jesus disse. Quem discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo, tem gente que discorda abertamente sobre o matrimônio, por exemplo. É um obcecado pelo orgulho, diz Paulo, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de palavras. Lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele diz, capítulo 4, versículo 3 e 4: porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo purido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Na minha opinião, essa palavra se está realizando hoje de um modo muito evidente. Virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Chegou esse tempo, o tempo, como eu dizia, da apostasia dentro da igreja. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 1: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores. E por isso temos que estar atentos, firmes, permanecer firmes na verdade. É o tema dessa pregação. E termino essas citações do início, que nos dão o ponto de partida para a nossa reflexão, com uma citação do Catecismo. Número 150. Antes de mais, a fé é uma
a adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Ou seja, a fé é o assentimento livre, você acredita em tudo aquilo que Deus disse. Tem pessoas que dizem, eu aceito isso, não, eu concordo que matar é mal, mas sou a favor do divórcio, ou do aborto, ou da contracepção. Então você não tem fé, porque você não acredita no que Deus revelou como verdade. Você acredita naquilo que você acha. Em algumas coisas você até concorda com Deus. Mas a fé sobrenatural, você acredita tudo o que Deus disse, porque foi Deus dizendo. Não porque faz sentido para você. Também faz sentido. Mas por trás do ato de fé está a autoridade daquele que fala. Deus se pode enganar, sim ou não? Deus nos pode enganar, mentir? Não, de jeito nenhum. Faz sentido você acreditar tudo aquilo que Deus disse? Foi um sim bem fraquinho. Melhorou. E por isso nesses tempos eu sempre repito em todo lugar que passo que tem dois livros que nós devemos amar e ter na nossa mesa de cabeceira e usar todos os dias. A Sagrada Escritura, a Bíblia, você tem que conhecer tudo aquilo que Deus disse. Como é que você vai permanecer na palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Como é que você se vai defender das confusões se você não conhece o que Deus disse? Não dá? Você tem que pegar a palavra, meditar, rezar a palavra, não uma vez, mas todos os dias. E depois o catecismo da Igreja Católica, que no fundo é um resumo organizado, sistemático, de tudo o que Deus nos revelou para a nossa salvação. O catecismo não é mais que um resumo bem organizado, feito com autoridade, é a voz daqueles que Jesus deixou para falar em seu nome. A voz do magistério da igreja, que diz: estas são as verdades que Deus nos revelou para a nossa salvação. Ontem já partilhei, agora tem o site www.catecismo.net, tem a app, você pode estar no ônibus com o catecismo na sua mão. Que bom. Então eu pensei nesta pregação recordar a todos nós 10 verdades que Deus nos revelou e que hoje vêm muito contestadas, que hoje não são claras na mente, no coração de muitos irmãos nossos. 10 verdades muito importantes, mas que infelizmente não de todos, não são claras para todos. E também 10 erros que infelizmente se tornaram frequentes, como em uma doença, um vírus. Você encontra com frequência esses erros e que estão desviando da palavra de Deus muitos irmãos nossos na fé. Infelizmente até pastores. Infelizmente até pastores da igreja não sobrevivem à confusão em que vivemos hoje. Infelizmente. Então vamos lá. Eu pus verdades a defender e depois erros a combater.
Primeira verdade a defender: Jesus de Nazaré é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olhe para o irmão do seu lado. Meu irmão, nunca se esqueça: Jesus de Nazaré é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em tudo igual a nós, exceto no pecado. Muito importante, é o fundamento de tudo. Nós rezamos, no credo mais longo, dizemos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é Deus. E agora você vai perguntar para o seu irmão do seu lado: meu irmão, Maomé é Deus? Sim ou não? Buda é Deus? Confúcio é Deus? Estou contente. Muito bem, estou orgulhoso de vocês. Segunda verdade que deriva da primeira: Jesus de Nazaré é o único Salvador do mundo. São Pedro diz: não tem outro nome dado aos homens debaixo do céu sobre o qual possamos ser salvos. Isso é muito importante, uma verdade que hoje não é clara na cabeça de muita gente. Ninguém chega ao céu senão por Jesus de Nazaré. Não tem outro caminho senão o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Terceira verdade: na hóstia consagrada está Jesus vivo, ressuscitado. E agora eu vou contar uma coisa triste para vocês. Graças a Deus, para vocês essa verdade é clara. Há poucos dias, há poucas semanas, fizeram um estudo nos Estados Unidos da América, e o resultado do estudo é 70% dos católicos dos Estados Unidos já não creem mais que na hóstia consagrada está Jesus vivo. Pesado. Muito pesado. Alguns anos atrás tinham feito um estudo na Austrália aos sacerdotes e o resultado foi o mesmo. 70% dos sacerdotes católicos da Austrália não acredita mais na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Chegaram os tempos da apostasia, da perda de fé. Os batizados católicos perderam a fé. Estas coisas fundamentais não são claras. Eles pensam que é só um símbolo. É um símbolo de Deus, do amor de Deus que se dá em alimento. Diga para o seu irmão: meu irmão, abre o olho, não caia nessa, não é um símbolo, é mesmo Jesus, vivo, ressuscitado,
com o mesmo poder, com a mesma glória que Ele tem à direita do Pai. Muito importante. Quarta verdade. Esta eu amo muito. Amo todas, né? Maria Santíssima é Mãe de Deus e nossa Mãe. E isto é vontade expressa do seu Filho Jesus, que na cruz disse: mulher, eis o teu filho. Tome posse, meu irmão, diga para o seu lado, meu irmão, Maria é sua mãe, você não é órfão. Tem duas mães, uma da terra e outra do céu, que cuidam e amam você. Tome posse. Quinta verdade: Deus criou tudo que existe do nada e não se confunde com a sua criação. Deus os teólogos usam a palavra transcendente, está para além da criação. Por que é importante essa verdade? Porque hoje tem muita gente que confunde Deus com a criação. A criação é uma obra maravilhosa de Deus, mas não é Deus. É uma obra de Deus. E por ser tão maravilhosa, tem gente que acaba confundindo a obra maravilhosa com o autor da obra maravilhosa. Você começa ouvindo discursos de a Mãe Terra, o Irmão Sol, o Primo Oceano. São discursos que podem ser perigosos. Se pode usar, sim, mas tem muita gente hoje divinizando a criação. Deus não se confunde com a sua criação. Sexta verdade. Essa eu amo também muito. A igreja fundada por Jesus subsiste plenamente, e agora vem uma palavra-chave, apenas na Igreja Católica. Diga para o seu irmão, meu irmão, o padre detonou com essa. Eu vou repetir a frase porque cada palavra é importante. A igreja fundada por Jesus de Nazaré subsiste plenamente, ou seja, com tudo aquilo que Jesus nos deixou, sem perder nada pelo caminho, apenas na Igreja Católica. Infelizmente, eu vejo alguns católicos hoje, às vezes revoltados com coisas tristes que acontecem dentro da igreja e que têm a tentação de sair da igreja. É o pior erro que você pode fazer na vida. Não tem para onde ir. Se você sair da Igreja Católica, você fica sempre pior. Sempre. Sétima verdade. O inferno existe e é eterno. Eu encontro muitos cristãos, aqui na Canção Nova não, mas lá em Portugal,
que dizem não existe inferno, Deus é bom, Deus é misericórdia, vai salvar todo mundo. Jesus fala mais de 20 vezes no inferno no Novo Testamento. Quando alguém diz que o inferno não existe, no fundo, mostra a sua ignorância pela palavra de Deus. Mostra que não conhece o que Jesus disse. No juízo final, lá no fim do Evangelho de São Mateus: afastai-vos de mim, porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, né? Ide para o inferno eterno de Jesus, preparado para o demônio e os seus anjos. Palavra de Deus. E tem gente que diz não. Oitava verdade: o demônio existe e nos tenta ao pecado. Essa aqui é bem tranquila, graças a Deus. Mas eu encontro tanta gente que diz: não, padre, isso é algumas pessoas até estudaram ciências religiosas, Sagrada Escritura, famosos exegetas. Não, isso os anjos é uma metáfora. O Senhor tem que ser mais crítico. Não é que tem que ler a palavra assim e aceitar. Não, tem que pensar. É uma figura de estilo para dizer que Deus está perto de nós. Não existem os anjos, nem os demônios. Existe o mal. Existe Deus. Balela. É mentira. Os anjos existem. Diga para o seu irmão: meu irmão, Deus te deu um anjo da guarda que sempre te acompanha para te defender dos ataques do demônio, que, como diz Pedro na palavra, é como que um leão que ruge à nossa volta, procurando a quem devorar. Nona verdade, esta é importante também: quem morre em pecado mortal sem se arrepender se condena para sempre ao inferno. Pesado. Quem morre em pecado mortal sem arrependimento se condena para sempre ao inferno. É coisa séria. Por isso é tão importante viver sempre na graça de Deus. Ninguém sabe o dia da sua morte. Tem gente que pensa: quando eu for mais velho, quando eu for avô, vovô. Eu vou na Canção Nova, vou lá no Padre Lara, vem o Ironi, reza, eu choro, confesso e morro na graça de Deus. E se Jesus chamar você hoje à tarde, não brinque com sua salvação. Não jogue com a vida eterna. E se você quiser ainda dar um passo mais longe, pense na quantidade tão grande de pessoas que morrem cada dia e que não estão prontas para morrer, que não estão na graça de Deus. Reze por elas em suas orações. Nossa Senhora em Fátima foi isso que pediu aos 3 pastores, 3 pastorzinhos. Muitas almas se perdem por não haver quem peça nem se sacrifique por elas. A sua intercessão pode resgatar almas que estão a caminho do inferno. Até o último segundo tudo pode acontecer. Eu uso muito o exemplo do bom ladrão.
bom ladrão, uma vida de pecado, e no final se arrependeu. E Jesus lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A sua intercessão, a sua oração, os seus sacrifícios podem salvar almas que estavam a caminho do inferno, que estavam em pecado mortal, que não estavam prontas para morrer. E Deus dá a elas a graça da conversão por sua intercessão. Então esse é um ministério muito bonito. 10ª verdade: o perdão dos pecados graves cometidos depois do batismo passa sempre pelo sacramento da confissão. Ou seja, se você comete pecados graves, você tem que se confessar para receber a absolvição dos seus pecados. Infelizmente lá na Europa entrou muito em confessar individualmente. Lá na Europa entrou muito um abuso que se chama a absolvição coletiva. O padre vai e dá a absolvição dos pecados para todo mundo. Essa possibilidade está prevista pela Igreja, mas para casos extraordinários, casos excepcionais. Você vai num avião e o avião começa caindo, todo mundo: padre, 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 quero me confessar, perdão. Não tem tempo, o padre dá a absolvição sobre todos. E se sobreviverem, têm obrigação de se confessar individualmente. Então é uma coisa excepcional. Infelizmente, lá na Europa, em alguns lugares, se tornou uma moda. Então eu encontro pessoas e pergunto: você se confessou? O padre reza a absolvição, mas com todo mundo junto? Com todo mundo junto. Eu digo: então não é válida. Você tem que se confessar com o padre, porque não havia perigo de vida. Não se pode. A culpa é mais do padre. A culpa é mais do padre. Pastores que estão desviando as ovelhas, estão escandalizando os fiéis. Reze por seu pároco, reze por seu bispo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É muito importante nas nossas orações, nos nossos rosários, pedirmos sempre muitos e santos pastores a Deus. Precisamos. Sem pastores, não sabemos qual é a estrada. Facilmente nos desviamos. 10 erros a combater. Primeiro erro: todas as religiões são iguais. Mentira, não. Segundo erro: não existe a verdade. Tudo são opiniões. É o relativismo. Você pensa assim, eu penso assado. Ele pensa assim, né? Você acha que é um canguru? Se é um canguru. Ele acha que é uma baleia? Não. Existem algumas verdades que não são opiniões. Tem muita coisa que é opinião. Qual é o melhor time de futebol de São Paulo? Se pode discutir. Tem muita opinião. Calma. Mas tem outras coisas que são certas. Seja do ponto de vista natural, ciência. Faço um exemplo. Quando começa uma nova vida humana? No momento da concepção. Não tem nenhum médico honesto que possa negar essa evidência. Não é opinião, é uma evidência científica. É uma evidência. A Terra é redonda. É uma evidência científica. A Terra gira à volta do Sol. Não é opinião. Não é opinião.
E sobretudo na questão da fé, né? Já vimos, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E por isso, se Jesus diz uma coisa e você pensa outra, quem estará errado? Serei eu ou Jesus? Terceiro erro, também um pouco frequente: a fé é apenas um sentimento. Apenas. Para muita gente, padre, se você sair aqui e for na sua paróquia e começar entrevistando as pessoas, o que é a fé? Fizer essa pergunta, fazer uma entrevista, você vai ficar surpreendido com as respostas. Para muita gente, a fé é um sentimento. E lá em Portugal eu ouço muito: padre, cada um tem a sua fé. Uma frase que eu ouço muito, não sei aqui. Então, como eu citei o catecismo no início, 150, antes de mais, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus, e ao mesmo tempo, e inseparavelmente, é o assentimento, ou seja, é um ato da razão, livre, movido pela vontade, que a toda a verdade que Deus revela. A toda a verdade. Então a fé católica, a fé sobrenatural, não é um mero sentimento, é um ato da razão. São Tomás de Aquino, actus intellectus, movido pela vontade, eu quero acreditar, tocada pela graça. A graça de Deus me ajuda, me eleva para acreditar. Mas é um ato da razão, é uma escolha razoável, credível. Eu acredito em Jesus, eu acredito na igreja, porque é credível, porque é razoável. Não é um mero sentimento cego. Quarto erro, também já ligado às verdades que vimos: padre, eu me confesso diretamente a Deus. Ouço muita gente dizer isso. Os padres são uns grandes pecadores, são piores que eu, algum. E eu digo, é verdade. Infelizmente, os padres são pecadores. Mas, voltamos na palavra, Jesus quis dar a homens pecadores o poder de perdoar os pecados. João 21, recebei o Espírito Santo, aqueles que perdoardes os pecados serão, e aqueles que retiverdes serão retidos. Palavra de Deus. Por isso você diz, eu me confesso diretamente a Deus, você no fundo não conhece a palavra de Deus, ou se conhece, prefere não o que Jesus disse, mas o que você acha. Outro fenômeno que acontece muito é pessoas que dizem, padre, eu fui comungar porque senti que devia ir comungar. Deu um sentimento e eu disse, eu tenho que comungar. Mas eu sabia que não estava confessado. Então, infelizmente, tem muita gente que vai comungar sem estar devidamente preparado, ou seja, sem estar na graça de Deus. Os pecados veniais não impedem a comunhão, mas os pecados mortais, grandes, impedem a comunhão. Padre, não fui na missa no domingo passado porque fui ver o jogo do Flamengo. Pecado mortal. Você podia ter ido na missa e ver o jogo do Flamengo. E tem missa sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Padre, fiquei dormindo, estava cansado demais. Você devia ter ido na missa. Padre, estava no hospital, numa cirurgia. Aí não tem pecado. Você não pode ir na missa. Você está internado. O catecismo diz no número 1457: aquele que tem consciência de haver cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que tenha uma grande contrição, sem ter previamente recebido a confissão sacramental, a absolvição sacramental. Ou seja, mesmo que tenha uma grande contrição, eu estou arrependido, estou chorando, mas antes
confissão sacramental. E vamos terminar, vou correr agora um pouquinho. 6º erro: os divorciados, recasados, que vivem em adultério, em pecado, já podem comungar. Erro, mentira. 7º: a contracessão em certos casos é inevitável, padre. Erro, o pecado nunca é inevitável. Às vezes é difícil, né? Seu marido tem uma doença contagiosa, você está doente, e aí você tem que ter paciência, né? Esperar que as circunstâncias mudem. Ah, mas eu sou casado. Sim, você é casado, mas o seu amor por sua esposa não se manifesta apenas através do ato conjugal. Seu amor pela sua esposa se manifesta através de toda a vida e toda a sua capacidade de sacrifício por ela. Então esse seu sacrifício é também uma grande demonstração de amor a ela. 8º: a tendência homossexual vem de nascença. Deus me fez assim, padre. Mentira! Agora saiu um estudo nos Estados Unidos, médico, publicado numa grande revista de medicina, que diz que não existe nenhum fundamento genético para a tendência homossexual. Não existe, do ponto de vista médico. Do ponto de vista moral, já sabíamos. Nós podíamos dizer, eu já sabia, antes do estudo. 9º: a identidade sexual é uma mera construção social. Essa é a mentira que está na base da ideologia de gênero. A identidade sexual é uma mera construção social. Você escolhe o que você quer. Não, você ou nasce menino ou nasce menina. Diga para o seu irmão: meu irmão, você ou nasce menino ou nasce menina. E última verdade: indo a benzedeiras ou a curandeiros, não prejudico ninguém. Uma frase que eu ouço muitas vezes. Pessoas que foram nos benzedeiros e dizem: padre, mas eu não foi para fazer mal, não quis machucar ninguém. E eu sempre digo para eles: mentira, você ofende a Deus, machuca Jesus e você machuca a você mesmo. O pecado machuca você. O pecado machuca você. E agora vamos pôr-nos de pé e vamos rezar. Ironia. Tá bom ou não tá? É melhor ele continuar, não é? Isso aí, gostei. A gente precisa entender isso. Nós leigos, por mais santo, por mais verdadeiro, por mais autoridade espiritual que o Senhor nos conceda, nós jamais poderemos fazer aquilo que um sacerdote faz. A mão de um sacerdote é como o útero de Nossa Senhora. Ela gera Jesus. Amém. E quando um sacerdote te abençoa, ele te coloca dentro do útero de Nossa Senhora e você passa a ser um outro Cristo no mundo. Padre, sem palavras. Eu dizia para o Roberto ali agora: o padre entrou na graça do povo brasileiro. Ele é mais brasileiro do que português. Obrigado. E depois uma palavra que ficou quando o padre estava ali falando para a gente orar: o alívio é a marca registrada de alguém que tinha uma dor e não tem mais.
Alguém está aliviado? Está leve? Erga a mão. Padre, olha a promessa de Deus cumprida no povo. Olha a resposta de Deus no testemunho do povo. Você está aliviado, sim ou não? Então lembre também disso. O Padre, todos que passaram por aqui, nos ensinaram algo muito importante nesses dias. O mundanismo contamina, a fé contagia. Outra coisa que eu aprendi e vou levar para o meu ministério: a empolgação acaba, mas o entusiasmo tem vida eterna. Uma pessoa entusiasmada, ela vai ser mais ou menos assim que nem o profeta Eliseu. Quando alguém achar que ele está morto, ele está vivo. Porque o profeta Eliseu jogaram um morto em cima dos ossos dele e o morto saiu correndo. Porque todo mundo achava que o profeta tinha morrido. Mas no entanto, mesmo morto, o seu profetismo continua mais forte do que nunca. Um dia me perguntaram: como eu faço para conhecer aquele padre que prega segunda-feira na Canção Nova? Eu já sabia quem era. Eu disse: é preciso morrer. A pessoa falou: por quê? Eu falei: porque ele está no céu. O Padre Léo está no céu, mas ele continua pregando porque ele foi entusiasmado pela verdade, pela santidade. Diga comigo: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder. Eu creio no Teu poder. E eu quero agora me revestir da Tua força, da Tua armadura. Por isso eu me coloco na Tua presença. Eu me submeto ao Teu senhorio. E me revisto nesse ato de fé, da armadura de Deus, para doravante resistir a todas as táticas do demônio. Abre seus braços e diga: eu ocupo o meu terreno. Com o cinturão da verdade. E não admito mais a mentira na minha vida. Eu me revisto. Como couraça. Da justiça. E eu não aceito mais. Em mim. Nenhuma atitude de injustiça. Eu impunho sobre a minha vida o escudo da fé, para extinguir todos os dardos inflamados do maligno. Eu recebo. Tomo posse de toda a palavra da verdade que eu recebi nesses dias. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu tomo posse dessa palavra. E eu usarei. Como espada. Como dínamos. Como uma ferramenta poderosa. Em todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus crucificado. Morto e ressuscitado. Eu amarro todos os espíritos malignos que estão no ar e na atmosfera. Na água e no fogo. No vento e na terra. Debaixo da terra e no mundo inferior.
inferior. Em nome e no sangue de Jesus. Em nome e no sangue de Jesus. Eu amarro agora Eu amarro agora toda influência toda influência de almas perdidas de almas perdidas que possam estar presente, que possam estar presentes ou qualquer emissário ou qualquer emissário do quartel-general demoníaco. Quartel-general demoníaco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. seja acorrentado Seja acorrentado todo ciclo de bruxas, todo ciclo de bruxas, magos, magos, feiticeiros, feiticeiros, adoradores de Satanás, adoradores de Satanás, que possam estar presentes, que possam estar presentes, que eles saiam agora, que eles Saiam agora. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloquem de joelho aos pés da cruz, Se coloquem de joelhos aos pés da cruz. e que o sangue de Cristo que o sangue de Cristo dê a sentença dê a sentença que eles mereçam que eles mereçam e nos dê a libertação. e nos dê a libertação. Com minhas mãos levantadas, Com minhas mãos levantadas. me uno a todos os anjos, Me uno a todos os anjos. adoradores do sangue eucarístico, Adoradores do sangue eucarístico. e eu clamo o sangue do Senhor E eu clamo o sangue do Senhor sobre o ar e a atmosfera, sobre o ar e a atmosfera. a água e o fogo, A água e o fogo. o vento e a terra, O vento e a terra. sobre todos os frutos à nossa volta, Sobre todos os frutos à nossa volta. sobre a região abaixo da terra e no mundo inferior. Sobre a região abaixo da terra e no mundo inferior. E em nome de Jesus Cristo, E em nome de Jesus Cristo. eu proíbo Eu proíbo todos os adversários mencionados nesses dias, todos os adversários mencionados nesses dias, ou até mesmo aqueles que foram ou esquecidos. até mesmo aqueles que foram esquecidos. Eu os proíbo de se comunicar comigo. Eu os proíbo de se comunicar comigo. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu os proíbo Eu os proíbo de ter qualquer ação de ter qualquer ação na minha vida, na minha vida, na minha família. na minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo seu preciosíssimo sangue. Pelo seu preciosíssimo sangue. Faz o sinal da cruz no ar assim, ó. Eu selo agora Eu selo agora. cada pessoa que me ouve. Cada pessoa que me ouve. Eu selo agora Eu selo agora. a nação brasileira. A nação brasileira. Eu selo agora Eu selo agora. a minha casa e a minha família. A minha casa e a minha família. Eu selo agora Eu selo agora. todas as pessoas Todas as pessoas que oram pelo sistema Canção Nova que oram pelo sistema Canção Nova. e proíbo em nome de Jesus Cristo Que proíbem em nome de Jesus Cristo qualquer espírito imundo, qualquer espírito imundo, círculo de feiticeiros, ciclo de feiticeiros, emissários satânicos, emissários satânicos, coisas associadas ao satanismo, coisas associadas ao satanismo, seus subordinados, seus subordinados, seus superiores. seus superiores. Eu os proíbo em nome de Jesus Eu os proíbo em nome de Jesus de prejudicar de prejudicar ou tirar vingança ou tirar vingança de mim e da minha família. de mim e da minha família. Braços erguidos. Diga. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pelo seu precioso sangue. Pelo seu precioso sangue. Eu quebro agora Eu quebro agora toda maldição, toda maldição, malefício, malefício, selos, selos, encantamento, encantamentos, feitiço, feitiço, amarras, amarras, tentações, tentações, pecados, pecados, vícios, Vícios, armadilhas, armadilhas, instrumento de mentira, instrumento de mentira, pedra de tropeço, pedra de tropeço, obstáculo, obstáculo, ilusão, ilusão, engano, engano, diversão ou distração, diversão ou distração, corrente espiritual maligna, corrente espiritual maligna, doenças do corpo e da alma doenças do corpo e da alma que estava sobre mim estava sobre mim, ou que lançaram sobre mim. ou que lançaram sobre mim. Que esse mal saia agora, Que esse mal saia agora, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu, Eu, pelos merecimentos do meu batismo, pelos merecimentos do meu batismo, coloco agora coloco agora
a cruz de Cristo a cruz de Cristo entre a minha vida, entre a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha família, e digo: e digo: nada nada do que me aconteceu de errado até agora que me aconteceu de errado até agora tem poder. tem poder. Eu digo a Satanás, Eu digo a Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, qualquer acusação demoníaca qualquer acusação demoníaca contra mim e a minha família contra mim e a minha família é indevida, é indevida, porque eu fui ordenado, eu fui ordenado, batizado batizado para ser para ser profeta, profeta, sacerdote, sacerdote, rei, rei, pastor, pastor, santo, santo, e assim eu serei. e assim eu serei. Maria, Maria, Virgem Imaculada, Virgem Imaculada, eu consagro a minha vida eu consagro a minha vida a Ti. a Ti. Eu aceito Eu aceito essa graça de Deus. essa graça de Deus. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Ela é mãe de Deus, Ela é mãe de Deus, mas Deus disse que ela é minha mãe, mas Deus disse que ela é minha mãe. e eu aceito a vontade de Deus. E eu aceito a vontade de Deus. E por isso me consagro à Virgem Maria. E por isso me consagro à Virgem Maria. Senhor Jesus, Senhor Jesus, te peço a sabedoria, te peço a sabedoria, o discernimento o discernimento para viver a verdade, para viver a verdade, para proclamar a verdade. para proclamar a verdade. Espírito Santo, Espírito Santo, sem Ti sem Ti eu não posso fazer nada de bom. eu não posso fazer nada de bom. Por isso eu peço agora, Por isso eu peço agora, com meus braços com erguidos, meus braços erguidos, vinde Espírito Criador. vinde Espírito Criador, As nossas almas visitai as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. com os vossos dons celestiais. Põe a mão na cabeça e diga: a nossa mente A nossa mente iluminai. iluminai, Põe a mão no coração e diga: nosso coração nosso coração enchei de amor. enchei de amor, Ergue os braços e diga: nossa fraqueza nossa fraqueza encorajai. encorajai, Qual força eterna e protetora. qual força eterna e protetora. E agora, com a autoridade do nome, diz assim: Espírito Santo, Espírito Santo, nosso inimigo, nosso inimigo, seja ele qual for, seja ele qual for, humano ou diabólico, humano ou diabólico, repeli-o, repeli-o, afastai-o, afastai-o, não permita que ele me seduza. não permita que ele me seduza. Espírito Santo, Espírito Santo, se por essa graça me guias, se por essa graça me guias, então me ensina então me ensina toda a verdade de Deus Pai, toda a verdade de Deus Pai, toda a verdade de Deus Filho, toda a verdade de Deus Filho. pois sei, Espírito Santo, Pois sei, Espírito Santo, que tu tens o poder de revelar toda a graça. que tu tens o poder de revelar toda a graça. Recorda em mim Recorda em mim tudo o que eu já aprendi, tudo que eu já aprendi, desde a catequese, desde a catequese, de todos os retiros que eu participei. de todos os retiros que participei. Tudo que é bom e é de Deus, Tudo que é bom e é de Deus, porque só Deus é bom. porque só Deus é bom. Recorda em mim. Recorda em mim. Abraça teu peito, fecha os teus olhos e diga: eu quero ser batizado no Espírito. Eu quero ser batizado no Espírito. Respira profundamente. Senhor, eu te peço, não, silenciosamente, escute a oração. Senhor, eu te peço,
Dai um novo Pentecostes, com todos os dons, de orar e falar em línguas, de profetizar e de interpretar a profecia quando ela for em línguas. Dai o dom do discernimento do Espírito, da sabedoria, da ciência, da fé, da cura, do milagre e todos os dons necessários para vivermos a santidade. Sinta agora um refrigério. Você vai sentir o colo do Pai. É a cura da alma, mas é o revestimento da graça. Sinta. Em nome de Jesus, todo espírito mau, toda contaminação, toda raiz de doença, saia agora. Satanás, em nome de Jesus, dá teu grito de derrota e saia agora, em nome de Jesus. Vá-te de reto ao teu lugar, ocupa o teu território e deixe o território desse filho, dessa filha, imediatamente. Vá-te de reto, espírito maldito. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Agora silencia, silencia. Em nome de Jesus, silencia, silencia. Espírito de esterismo, de confusão, de desordem, cala-te. Cala-te agora, em nome de Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. E agora vai se ajoelhando. Nós vamos ajoelhados cantar um canto ao Espírito Santo, para a gente se encher dele. E depois, Padre Duarte, o útero de Nossa Senhora vai nos envolver. Canta, canta, canta. Quem não pode se ajoelhar, inclina a cabeça. Suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Enche-me, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Reze comigo, ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vos, e em prova de minha devoção, para convosco, vos consagro
neste dia e para sempre, neste dia e para sempre. os meus olhos, Os meus olhos, os meus ouvidos, os meus ouvidos, a minha boca, a minha boca, o meu coração, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, E porque assim sou vosso, ó boa e incomparável Mãe, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me guardai e defendei-me como coisa propriedade vossa. como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço. Lembrai-vos que vos pertenço. Guardai-me e defendei-me Guardai-me e defendei-me. Defendei-me como coisa própria vossa. como coisa própria vossa. Em nome de Jesus, Em nome com a de autori- Jesus. agora sou eu. Em nome de Jesus, com a autoridade que recebi da igreja, eu abençoo todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, colegas, os nossos inimigos também, os inimigos da Igreja Católica, os inimigos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não levanta ainda, espera um pouquinho. Não, espera. O Senhor me deu uma palavra que nós teremos um sinal profético. Três pessoas que não podiam ficar de pé sozinhas. Vocês foram curadas das pernas, da paralisia, da dor, da humilhação, de não poder se sustentar de pé sobre os seus pés. Quem são essas três pessoas? Levanta. Três pessoas. Onde você está? Levanta. Uma pessoa. Fica os dois braços erguidos, filho. Uma pessoa. Cadê a outra? Onde está? Ajuda eu ver. Duas pessoas. Cadê a terceira? Aonde? Três pessoas. Agora levanta todo mundo, faz festa para Jesus. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Lá em cima. Traduzida na vida. Testemunhada. O amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer.